Olá, gente. O vídeo de hoje nasceu aí de uma pergunta do nosso amigo Lotte do canal. Ele quer saber sobre o grau de confiabilidade nos nibiruanos. E a pergunta dele, na verdade, é muito grande. Eu vou resumir o máximo possível. Ele também pede para falar sobre a questão do satanismo e dessa questão toda. Bom, vou contar para vocês aqui um pouco do que eu sei, do que eu tenho informação sobre a história dos nibiruanos. A espécie humana em outros orbes, que foi criada em outros orbes, foi muito perseguida, juntamente com a espécie apsiana, pelos reptilianos, porque eles continham o DNA do Cristo cósmico, a informação da imortalidade da alma e a informação que permitia essas almas encarnar nesses corpos e voltar, retornar à fonte. Os reptilianos nunca tiveram isso. Eles foram criados dentro de um modelo de que eles entravam no processo encarnacional e nunca mais voltavam. Ficavam sempre submissos a alguém sobre eles. Então, essa espécie humana, especialmente em Vega Lyra, no planeta Avior e Apse, foram muito perseguidos, juntamente com os apsianos, que deram origem aos lacturianos, aquela história toda. E num ataque de extermínio, o comandante estelar Onara salva várias matrizes e raças genéticas dos vários humanos, vários apsianos, e distribui essas raças, essas pessoas salvas desse ataque pela nossa galáxia. Então, especificamente no setor de Pleiades, uma das castas humanas foi depositada ali por Onara, e nós tínhamos ali por volta de 6 famílias, 6 castas das famílias pleidianas puramente adâmicas, com seu DNA baseado não na nossa criação do Homem Sapiens aqui, uma coisa muito mais bem feita, o DNA original da raça adâmica. E a 6ª família dessa casta pleidiana, conhecida como Anu, ela foi exilada de Pleiades devido aos seus erros de corrupção no Senado pleidiano. Então, Anu, que representaria os Nibiruanos, ou a 6ª raça, ele traiu a confederação, entregando informações importantes, fazendo aliança com os draconianos. Essa aliança ficou conhecida como a aliança Dracu-Anu. Então, diante dessa traição, os pleidianos do planeta Nibiru foram expulsos daquele sistema. Então tem aquela história toda de que Nibiru se tornou um planeta errante. E no caso da Terra, naquela época, Nibiru estava envolvido numa guerra direta com os reptilianos, que estavam a atacar o planeta Vênus. Aí é que começa todo o problema da criação do Homem Sapiens. Sanat Kumara, que era o diretor espiritual do planeta Vênus, com sua colônia, estava sendo atacado e estava perdendo a guerra. Nibiru tentou ajudá-lo nesse processo, mas perderam a guerra também, e feio. Os reptilianos derrotaram Sanat Kumara, que se invadiu para a Terra, se evacuou alguns milhões de venusianos para a Terra, se juntou a Agatha e Shambhala, a cidade intraterrena de Agatha, dando origem à grande fraternidade branca com o tempo. Enfim, voltando aí à questão dos Anunnakis. Após a perda da guerra para os reptilianos, a atmosfera nibiruana ficou com aqueles furos na camada de ozônio que nós temos aqui, em grande quantidade, e isso provocava radiação e câncer de pele. Estava matando os nibiruanos e destruindo o planeta deles aos poucos. Então eles descobriram que através do uso de ouro, de partículas de ouro implantadas na atmosfera de Nibiru, eles conseguiam aos poucos ir restabelecendo o equilíbrio do planeta Nibiru. Eles precisavam de ouro para salvar o planeta deles. Então, o que eles fizeram? Eles vieram buscar esse ouro todo que eles precisavam na rota de comércio na Terra, que era rica em ouro. Chegando aqui naquela região da Mesopotâmia, eles passaram muitos anos trabalhando aqui, milhares de anos. Entre eles chegaram na comitiva de 600, e contam os relatos, a gente tem algumas informações no livro de Zacarias, que também não é totalmente confiável, mas tem muita informação além da limitada Bíblia. Então, ele montou um acampamento 6 dias, e no 7º descansou. Daí onde nasce aquela lenda de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele não criou, ele montou um acampamento. Na verdade, aquele relato não é sobre Deus, é sobre Enki,
onde ele vem para cá, por ordem de Anu, do planeta Nibiru, trabalhar na mineração de ouro, levar esse ouro para Nibiru e tentar ajudá-los nesse processo de restauração do planeta e salvar milhões de vidas no planeta deles, estavam perecendo por causa do câncer de pele. Então o que acontece é que depois de muito tempo trabalhando, era um trabalho duro para eles, né? Os Anunnakis que estavam na comitiva com eles se negaram, os Nibiruanos que estavam trabalhando junto com eles se negaram a continuar trabalhando, dizendo que estava muito pesado o fardo, não estavam mais aguentando. Então Enki ele tem a ideia de criar, de coletar, fazer uma mescla genética entre alguns neandertais que andavam dando voltas aqui naquela época. Eram praticamente quase iguais a animais, né? Como aquelas fotos que a gente vê. E criar ali uma nova espécie para ajudá-los nesse processo de mineração de ouro. Com o passar do tempo, Nibiru envia o seu filho primogênito do rei, que Nibiru na verdade é uma monarquia, o Eliu. O Eliu ele chega, passa a administrar o planeta na íntegra e ele é contra esse projeto de criação do Homo sapiens. Mas como os Nibiruanos estavam se recusando a continuar trabalhando na mineração de ouro, estava muito pesado para eles, o conselho de Nibiru acabou aprovando o pedido de Enki e autorizando ele a criar a raça humana Homo sapiens. Então foram várias tentativas, isso foi um processo muito lento. Depois de um tempo ele consegue realmente criar os primeiros habitantes que vocês conhecem na história bíblica como Adão e Eva. E dali eles têm, na verdade, cerca de 30 filhos e começa a proliferação da raça humana que iria ajudar os Anunnakis, os Nibiruanos no caso, na mineração de ouro como escravos. Só que eles também eram bem tratados, não era uma escravidão aquele ponto que a gente conhece hoje em dia, né, assim, terrível. Então, o que acontece é que depois de um certo tempo, houveram nesse processo de criação planetária muitas disputas entre eles, principalmente entre o filho de Enki, que é o Marduk, entre Inanna, que é a irmã de Eliu. Eles foram abduzidos por entidades, as mesmas entidades que governam nosso planeta hoje a nível etérico, e foram impulsionados a uma disputa de poder entre eles. E a raça humana, infelizmente, sempre ficou no meio dessa disputa de poder, sendo usado como massa de manobra. Então eles criavam as guerras. Aquele deserto, aquela área toda da Mesopotâmia, onde tem o deserto, pra você ter uma ideia, aquilo foi provocado por uma detonação de ogiva nuclear de disputa de poder entre eles. Então milhares de pessoas morreram, a topografia do planeta foi mudada por essa disputa de poder. Até hoje, todos esses Nibiruanos que criaram, foram responsáveis pela criação do Homo sapiens, estão na Terra, eles não podem sair daqui, eles estão presos no planeta até resolverem todos os pepinos que eles acabaram criando aqui. Então eu diria que, respondendo a sua pergunta aí sobre grau de confiabilidade, eu diria que o mais ou menos confiável, ou mais ou menos gente boa ali, entre eles é o Enki. O Enki, na verdade, várias vezes ele já apareceu em projeção, em algumas palestras nossas para explicar justamente esse fato que ele ama a raça humana, que aconteceram muitos erros, mas nunca foi a intenção dele trazer algum tipo de sofrimento para a raça humana. Ao contrário disso, Inanna, por exemplo, e Marduk, que são, no caso, parentes da mesma família, dos mesmos tiveram aqui, seguiram outros caminhos, principalmente a questão do Marduk. Marduk, para você ter uma ideia, ele é o fundador e responsável pela criação do islamismo, a maior religião do mundo. E ele é conhecido também com outros nomes, como, por exemplo, Beelzebub. Poucos de vocês talvez saibam disso. Então, na verdade, é um extraterrestre nibiruano que está por trás disso tudo. Mas esse rolo é muito grande, ele não está envolvido apenas com os Anunnakis. Os reptilianos fizeram essa aliança com os Anunnakis de Nibiru, e por essa razão eles foram expulsos de Pleiades. Os reptilianos também criaram a igreja. Foram eles que criaram o cristianismo. E para que através da questão de Jesus sendo salvador do mundo, as pessoas não se reconectem à sua própria essência e ascendam, fiquem presos dentro desse holograma da religião. Volto a repetir aquela questão da ideia de Deus e o diabo. Nós somos responsáveis por si. Não adianta a gente
fugir para esses personagens criados para a igreja para atribuir a culpa a alguém ou suplicar para que alguém nos salve. É você que é responsável pela sua elevação espiritual. Então, voltando a falar sobre os Anunnakis, o rolo realmente é muito grande dessa história. É muito grande mesmo. Então, basicamente, esses quatro, o Enki, o Enlil, a Inanna e o Marduk, estiveram sempre envolvidos diretamente na criação do Homo sapiens e o desenvolvimento da sociedade humana através dos milênios. E eles continuam todos aqui. O que acontece é que depois de um tempo, a grande parte deles se transferiu dimensionalmente para a Lua. Isso era possível se fazer naquela época com tecnologia, você trocar de dimensão sem você morrer, necessariamente morrer. Isso é possível, aliás. Então o que eles fizeram? Se transferiram energeticamente para a Lua, grande parte deles, principalmente aí Inanna no caso. E esse último vídeo que eu fiz agora em inglês, aí que eu subi para o canal também, inclusive eu comento um pouquinho sobre isso. Por que a Lua exerce uma influência tão forte sobre as mulheres na questão sexual, principalmente as fases da Lua e a Lua cheia? É justamente porque as mulheres, na época que os Anunnakis fizeram a criação do Homo sapiens, foram trazidas para cá sacerdotisas, e os primeiros habitantes do planeta, da nossa raça, assinaram contratos de procriação com os nibiruanos. Procriação, de multiplicação da espécie humana. Esses contratos existem até hoje. Então é por isso que a Lua cheia tem tanta influência sobre as mulheres. Porque isso é a memória celular desses contratos. E muitos desses seres hoje habitam a Lua, que é o principal setor de aprisionamento de corpos estelares em criogenia que vieram aqui para o exílio. Então a história dos Anunnakis é muito grande, vai muito além de tudo isso. Estou só tentando fazer um resumo. Na verdade, aquele Deus da Bíblia, que tanto se fala Yahvé ou Javé, são duas confusões que fazem muitas vezes, se relacionando a Enki, Enlil e muitas vezes a Marduk. Na verdade, aqueles personagens todos ali são essa família nibiruana que veio para cá extrair ouro. Enki é o responsável direto pela criação dos judeus. Eles são filhos biológicos do Enki. Adão e Eva foi fecundado biologicamente pelo Enki, juntamente com as espécies humanas que haviam naquela época, que estavam dando voltas aqui. Então, existe uma ligação direta nesse aspecto. Marduk pegou outra fatia do bolo, criou a religião muçulmana, mas não fale isso para um muçulmano, senão ele vai... Se você comentar esse fato com ele, a sua cabeça já rolou fora do corpo. Eles são muito religiosos, muito religiosos. Então as religiões são uma droga criadas para que deixe o homem mergulhado, o ser humano mergulhado nos dogmas da culpa, do karma, e não acenda jamais a sua essência. E os Anunnakis, eles usaram dessa artimanha, e têm usado durante muitos, estão negativados ainda durante muito tempo, para manter o poder sobre a espécie humana. E eles logram ainda desse poder juntamente com os draconianos, aqueles que fizeram a aliança Draco-Anu até o dia de hoje. Eu digo aqueles que se mantêm ainda negativados por amor ao poder e ao domínio sobre os seres humanos. Então, esses contratos representam os contratos de submissão religiosa. Isso precisa ser limpo. Isso você limpa com meditações e com decretos que você faz a respeito da sua liberdade divina, interação com seu eu superior. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu não confiaria abertamente, na verdade, em raça nenhuma, em que eu não sentisse paz, espírito e comunicação. Eu acho que a gente deve focar a nossa confiança na nossa própria intuição, que é os nossos guias falando conosco. Tá? Agora, se uma entidade, um espírito extraterrestre fala conosco, ou traz uma mensagem para nós, como saber se é de confiança aquela mensagem, aquela energia? Vai ser simplesmente o que você vai sentir após aquele recado. Se você sente ansiedade, ou mal-estar, ou inquietação, tem coisa errada. Mas se você, ao receber aquela mensagem daquele extraterrestre, sente paz, serenidade, então isso quer dizer que aquela mensagem é harmônica. Então, dos nibiruanos que eu sei, que eu tenho conhecimento, que continuam presos no planeta, o Enki está trabalhando muito nesse processo de resgate desses processos que aconteceu com a raça humana, e segundo ele, já deixou várias vezes recados para nós, que ele ama a espécie humana e não era a intenção final que a coisa tivesse esse desfecho. Na verdade, Enki estava no meio de um poder, ele era subordinado a uma monarquia,
e ele estava meio que num beco sem saída. Muitas vezes ele tinha que acatar ordens vindas direto de Nibiru, de Anu. Caso contrário, ele podia até ser morto. Então, realmente, muitas coisas que aconteceram, o Enki não teve opção e tinha que obedecer. Então, não estou inocentando, nem falando mal de ninguém, só estou contando para vocês o que eu sei, parte que eu sei da história. Desse rolo que é muito, muito, muito grande. Então, por exemplo, o relato de Caim e Abel, daquela briga que acontece, que Caim mata Abel, após acontecer, Abel e Caim eram filhos biológicos do Enki. Então, Eliu queria matar o Caim pelo que ele fez. O Enki falou, não, ele é meu filho, você não vai matar ele, vamos exilar ele. Então Caim é exilado para as Américas, só que o Eliu, ele concorda, mas ele fala o seguinte, mas tudo bem, mas para que ele nunca mais se misture com a nossa raça aqui, vamos colocar uma marca nele, para que todos saibam quem é ele, e nunca mais a gente tenha contato entre si, antes dele ser exilado. Então comenta-se que essa marca, na verdade, está relacionada a todas as pessoas que não têm pelo no rosto, são descendentes diretos do Caim, que naquela época foi exilado para as Américas. Aí depois vem aquela questão toda do dilúvio, que a lua é colocada na terra através da passagem de Nibiru, e o Enki, ele recebe por intuições de Ashírio, intuições de construir a arca e salvar algumas pessoas da sua família e as raças, muitas raças dos animais da terra, que naquela época seriam dizimados no dilúvio. Então a história dos Anunnakis é muito, muito, muito grande mesmo. Só estou fazendo aqui um rápido resumo para que vocês entendam o processo. Sobre a questão, voltando do satanismo, é aquilo que eu falei para vocês. São criações mitológicas da igreja. Ainda que a igreja não se declare ser do diabo, quem te garante que ela é harmônica? Como falei para vocês, os reptilianos criaram a igreja. Por que o Deus das religiões é onipotente, é egoísta, exige submissão e adoração total a si próprio como criador? Submissão e adoração. Ou seja, eram os Anunnakis que tinham criado de Nibiru, que tinham criado esses conceitos naquela época para ter domínio sobre aqueles humanos que eram inferiores a eles em nível de raça e tecnologicamente também. Então, uma entidade de luz, gente, para finalizar esse vídeo aqui, uma entidade de luz que realmente seja harmônica e ame vocês, entenda uma coisa, ele não deseja ter o poder sobre vocês. Porque eles enxergam em você a mesma alma que você tem e não tem consciência de quem você realmente é. Então essa é a grande diferença. Então só para finalizar o vídeo aqui, os Anunnakis Nibiru continuam presos na Terra pela própria Federação, que está segurando eles aqui até eles resolverem ou reverterem grande parte essa merdaiada toda aí que foi feita no planeta aí. Então é por isso que eu falo, não se prenda ao conceito da culpa e do karma, porque vamos falar em culpa, gente, quanta desgraça aconteceu, quantas guerras, quantas mortes, quantos extermínios nessa história dos nibiruanos aqui. Então a gente vem de uma origem cósmica, então por que a gente vai continuar vivendo em tudo isso? É nosso direito também fazer as nossas escolhas e sair daqui e decidir que não faço mais parte disso, não quero mais fazer parte disso. Mas isso não é um pedido, é um decreto. Quando você tem esse decreto dentro de si, começa a fazer os decretos, as meditações, a hierarquia identifica o teu grito de liberdade como sendo verdadeiro e vai te ajudando nesse processo. Isso pode inclusive acontecer com os próprios nibiruanos, se assim eles deixarem a hierarquia os ajudarem. Nesse caso, e muitos deles estão trabalhando para reverter esse processo já de tudo isso que realmente aconteceu. Então foi uma sequência de efeitos dominó, uma coisa foi levando a outra. Após eles perderem a guerra para os reptilianos, precisavam salvar o planeta deles, vieram para cá, e vamos dizer assim, eu não diria que eles foram pessoas más, mas eu diria assim que eles foram pessoas, como se diz a palavra, imprudentes no caso. Eles não tinham consciência. É como você dar a liderança para um planeta na mão de um adolescente. Vai fazer merda.
é inevitável, né? Então isso aconteceu, estão trabalhando na reversão desses processos. Eu recomendo para vocês buscarem contato e interação com a essência de vocês. Agora, falar de extraterrestres amorosos, os arcturianos são seres espetaculares. Os sirianos, que são aqueles gatos com formato de humano, que lembra muito a figura dos Thundercats lá, que vocês assistiam, são uma evolução espetacular, tanto que os gatos, você se aproxima de um gato, você sente que eles são a raça superior. Então tem muitas raças extraterrestres positivas na Terra, até mesmo reptilianos também, que se converteram em seres de luz pelo projeto Metron. Reafirmo para vocês como saber, como confiar se um extraterrestre está se apresentando a uma comunidade positiva ou não. Observe o que você sente após receber essa mensagem. Que sentimento, que sensação a presença daquele ser traz para você. Se te traz ansiedade, dúvidas, desarmonias, saia fora. Mas se te traz paz, apenas agradeça e continue a tua caminhada. Tá bom, gente, Lodge? Espero que você tenha entendido um pouquinho desse assunto. Em relação a esse rapaz aí, como eu falei, da igreja, tem doido para tudo. Então, toda forma de submissão religiosa, para mim, é uma droga. Não importa se fala o nome de Deus ou diabo. Se é contra a tua essência, o teu despertar interno, então aí tem um problema. Por mais que tenham pessoas que precisem das instituições religiosas dentro daquele nível para evoluir, no nosso caso aqui, nós estamos em outro nível de consciência, onde nós precisamos agora limpar essas crenças religiosas e entender que a religião é uma droga. Assim como a cocaína, como o álcool, como o cigarro, é um ópio que te desconecta da tua essência divina. Então, isso não quer dizer que você vai sair por aí se tornando uma pessoa má, fazendo mal para ninguém. Não. Você vai continuar seguindo muitas coisas que a religião fala de uma forma bonita, mas sem ser uma pessoa religiosa. Essa é a diferença. E nem submissa àquele conceito do Deus, como vocês conhecem, porque vocês são Deus encarnados. Tá, gente? Grande abraço. Assim que puder, eu tô deixando mais vídeos aí pra vocês. Abraço.